Então vamos abrir a Bíblia em 1 de Crônicas, capítulo 29, versículo 12. E o tema da mensagem é a glória de Deus, parte 3. Todos os irmãos acharam? Então o pastor vai ler o texto sagrado. Davi, cheio do Espírito Santo, com o coração cheio de temor e tremor para com Deus, o coração cheio de gratidão e de reconhecimento por tudo que Deus tinha feito na vida dele, disse: riquezas e glória vêm de ti, tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dá força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Vamos orar ao nosso Deus para que o Espírito Santo fale ao nosso espírito nessa noite. Oremos ao Senhor. Que riquezas e glória vem de ti. Não vem do nosso esforço, não vem dos políticos, não vem do dinheiro, vem do Senhor. O Senhor domina sobre tudo. O Senhor tem o controle absoluto sobre todas as coisas. A nossa vida está debaixo do teu controle, meu Pai. Na tua mão há força e poder verdadeiramente. Por isso nós adoramos o teu nome, porque reconhecemos que tudo que nós temos, tudo que nós somos, tudo que nós viermos a ter, ou tudo que nós viermos a ser, vem do Senhor. É graças ao Senhor. Ah, Jesus, fala com a tua igreja nessa noite. Fala com os teus santos, fala com os teus escolhidos, fala com as ovelhas do teu rebanho. Fala ao coração deste homem, desta mulher, esta pessoa que veio, Senhor, com o coração ardendo, queimando de vontade de ouvir a tua voz. Muitos aqui, depois de um dia exaustivo de trabalho, mas mesmo assim encontram forças e energia para vir ao teu santuário. Outros vão para casa, preferem ficar defronte de uma televisão, apresentam desculpas, enquanto nós estamos aqui. Porque nada é mais importante do que nós estarmos no teu santuário, do que nós louvarmos o teu nome, adorarmos o Senhor, ouvirmos a tua voz, alimentarmos o nosso espírito com alimento sólido, termos conhecimento da tua verdade. Usa-me como teu servo, como teu pastor. Dá-me a inspiração, meu Senhor. Dá-me a capacidade para que eu possa nessa noite explanar a tua palavra à tua igreja. Porque a minha suficiência, ela vem do Senhor, o Deus Todo-Poderoso. E que tudo seja para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor. Eu te peço em nome de Jesus, eu te peço em nome do Senhor, e todos aqueles que creem, digam amém e amém. Diga graças a Deus. Essa é a terceira mensagem que o pastor traz à igreja sobre a glória de Deus. Nós já vimos coisas maravilhosas. Deus já nos falou coisa ao longo desses 2 últimos cultos que encheram de regozijo a nossa alma, que trouxe um refrigério muito grande para o nosso espírito. Mas eu lembro que eu disse no último culto que nós que somos de Deus, nós que somos ovelha do Senhor Jesus Cristo, nós que temos os nossos nomes arrolados nos céus, uma vez que Deus nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, nós devemos fazer tudo na nossa vida para a glória de Deus. Você deve estar lembrado que eu disse que o nosso sucesso
E quando eu digo sucesso, eu estou falando em todas as áreas da vida. Tem que ser para a glória de Deus. Agora, infelizmente, e eu digo isso com muito pesar, essa verdade, meus irmãos, não tem sido ensinada ao povo de Deus. O povo de Deus não conhece essas verdades aqui, mas a verdade bíblica, a verdade que o Espírito Santo tem nos revelado e quer nos fazer conhecedores dela, é que nós existimos para glorificar a Deus. Você existe para glorificar a Deus. O Senhor te deu vida quando você estava morto em delito e pecado, como deu a mim também, para que nós possamos glorificar a Deus. Eu queria que você abrisse a tua Bíblia no Salmo 115, versículo 1. O tema desse salmo é honras somente a Deus. E no versículo 1 o salmista diz: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Aleluia. Não a nós, não a nós, mas ao teu nome dá glória. Em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 17, o apóstolo dos gentios, Paulo, disse assim: aquele, porém, que se gloria, glorie-se na sua força, na sua inteligência, na sua sabedoria. Não. Aquele, porém, que se gloria, glorie-se no Senhor. Então a verdade da Bíblia é que Deus formou um povo nesse mundo, irmão, só para Ele. Um povo que, uma vez chamado das trevas para a luz, tem que ter como prioridade número 1 na sua vida promover a glória de Deus, exaltar o Deus Todo-Poderoso, exaltar esse Deus que é o Criador de todas as coisas. Então Deus, Ele transformou a nossa vida para que nós possamos refletir a sua glória. Para isso que Deus transformou a nossa vida, para isso que Deus nos deu vida outra vez. O pecado de Adão nos matou, nós estávamos mortos, nós estávamos condenados ao inferno. Deus nos deu vida para que nós possamos refletir nesse mundo a glória de Deus. Olha, em Crônicas, 1 de Crônicas, vamos lá. 1 de Crônicas, capítulo 16, versículo 24, olha o que o Espírito de Deus diz aqui. Ele diz assim: anunciai entre as nações a sua glória. Você vê? Nós temos que anunciar entre as nações a glória de Deus. Entre todos os povos as suas maravilhas. É para isso que Deus formou um povo exclusivamente dele. Essa é a função do povo de Deus. Paulo também disse algo tremendo sobre isso. Quando ele escreveu a epístola à igreja de Roma, Paulo conclamava a igreja a ter um perfeito entendimento dessas verdades. Em Romanos capítulo 11, versículo 36, Paulo disse: porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. Aleluia. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Olha, toda a glória tem que ser dada a Deus. Em 1 de Pedro, lá no finalzinho da Bíblia, capítulo 2, versículo 9, Pedro diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quer dizer, qual é a nossa missão como povo de Deus, como nação santa, como sacerdócio real que nós chamamos? A nossa missão é proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. As virtudes de Deus. Veja, é proclamar as virtudes de Deus, não é proclamar as nossas virtudes. Aliás, o apóstolo Paulo, ele fazia isso de uma forma magistral, de uma forma extraordinária. Quer ver? Venha em 1 Coríntios capítulo 15, e que isso sirva de exemplo
para cada um de nós. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 10. Ele diz: mas, pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Quer dizer que Paulo não queria que as pessoas, ao olhar para ele, elas pensassem na sua inteligência, elas pensassem na sua capacidade humana, que elas pensassem na sua erudição, no seu grau de cultura elevado, ou então que ele, por livre-arbítrio, é que tinha mudado, que tinha se tornado outro homem. Não, Paulo não queria isso. Paulo queria que as pessoas pensassem sobre o Deus que o havia transformado. Ele queria que as pessoas pensassem sobre o Deus que o havia capacitado, sobre o Deus que o havia feito um apóstolo. Por isso que ele disse: eu sou o que sou, pela graça de Deus. Ele estava dizendo: não são pelos meus méritos. Eu não tinha mérito algum. Eu era um perseguidor da igreja. Eu era um fanático religioso. Ele disse: eu sou o que sou, sou um apóstolo pela graça de Deus. Foi Deus que fez isso. Foi Deus que me mudou. Foi Deus que me transformou. Foi Deus que me deu capacidade para ensinar à igreja essas coisas que eu ensino. É isso que Paulo estava dizendo aqui. Diferente, meus irmãos, de muitos pastores hoje que fazem questão de se autopromoverem, usam títulos pomposos. Olha, a turma faz questão hoje de dizer: não, eu sou THD, eu sou PHD, eu sou DD, eu sou doutor em divindade. Fazem questão absoluta de mostrarem que eles são o que são pelos seus próprios esforços, pelos seus próprios méritos. Não, eu fiz um curso de PhD. Não, eu sou formado em liderança em Harvard. Oh, eu sou doutor em divindade. Quer dizer, o sujeito diz: eu sou o que sou pelos meus méritos, pelos meus esforços. Quantas vezes as pessoas perguntam para mim assim: pastor Carlos Magno, onde é que o senhor aprendeu essas coisas tão profundas de Deus que o senhor prega, que o senhor ensina? Qual foi a faculdade teológica que o irmão cursou? E elas ficam pasmas. Eu noto que há nelas elas ficam assim impactadas quando eu digo: eu não cursei nenhuma faculdade teológica. Eu não fiz nenhum seminário de teologia. Eu digo para elas: eu sou o que sou, eu prego o que prego, eu sei o que sei, por absoluta graça de Deus. Porque quem eu era? Eu não conhecia nada da Bíblia, eu só sabia falar de corrente, de demônio, de diabo, de dinheiro e de inferno. Inferno, dinheiro, diabo, demônio. Não sabia falar de outra coisa. Não sabia. Então, quando eu digo isso, eu estou fazendo com que as pessoas pensem no Deus Todo-Poderoso que operou na minha vida. Não em mim, eu não tenho mérito algum, não tenho capacidade nenhuma. É por isso que eu digo, meu irmão, que o teu sucesso tem que ter como objetivo a glória de Deus. Mas às vezes as pessoas, quando se fala em sucesso, às vezes as pessoas imaginam que ter sucesso é ter muito dinheiro, que só tem sucesso quem tem uma mansão, quem tem uma empresa, quem ganha um alto salário. Não, você pode nem ter uma casa própria. Você pode ser uma pessoa de uma renda pequena e você ser uma pessoa bem-sucedida. Você ter paz, você ter uma família, bem construída. Você paga em dia os teus compromissos. Você vive de aluguel, mas paga teu aluguel todo mês, tranquilo e calmo. E você é uma pessoa de sucesso. Então vamos entender isso aqui, por favor, Então, o nosso sucesso, o meu sucesso, o teu sucesso tem que ser para a glória de Deus. Amém? Abra em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 17 e 18. Você vai ver como é que Moisés sempre estava lembrando isso ao povo de Israel. Capítulo 8, Deuteronômio, versículo 17 e 18. Ele diz assim: não diga, pois, no teu coração: a minha força e o poder do meu braço me adquiriram esta riqueza. É o que as pessoas mais fazem no mundo, A pessoa consegue um sucesso, consegue comprar um carro,
consegue montar uma empresa, consegue qualquer coisa na vida, ela diz logo: olha, foi a minha inteligência, eu lutei muito, eu corri atrás, eu trabalhei demais, eu fui esperto, eu fui sábio. Aí ele diz: Moisés, não, nunca diga isso. Nunca diga que foi a tua força, nunca diga que foi a tua inteligência, nunca diga que foi a tua capacidade, nunca diga que foi o poder do teu braço que te adquiriu essa riqueza. Antes, te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirir riqueza, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Como hoje se vê naquela época. Porque naquele tempo, Deus abençoou muito o povo de Israel. Mas quando Deus abençoou Israel, irmão, Deus o fez, é isso que Moisés está dizendo aqui, para destacar a sua fidelidade e a sua glória. Então, quando vinham as pessoas de outras nações, os gentios, os estrangeiros, e eles viam as fazendas frutíferas, né, que eles tinham lá na terra prometida, Deus não queria que aqueles estrangeiros pensassem sobre os fazendeiros, que achassem que eles eram fazendeiros excepcionais, que eles tinham uma capacidade extraordinária. Não, absolutamente não. Deus fazia tudo aquilo para que quando eles vissem, eles pensassem sobre o Deus dos fazendeiros, não sobre os fazendeiros. Quer dizer que o sucesso deles fazia, na realidade, a publicidade de Deus. Proclamava Deus ao mundo. E não é diferente nos dias de hoje, viu? Olha, Deus permite que você se destaque em alguma área da tua vida. Deus concede a você condições para você vencer as tuas lutas, para que você prospere, para que as tuas atitudes dessa vida venham a tornar Deus conhecido. Para que através de você, através da tua vida, Deus seja conhecido, Deus seja glorificado. Diga graças a Deus. E pode ter certeza de uma coisa: tudo que Deus faz na tua vida, Deus faz com um propósito: para a glória dele. Tem que ser para a glória de Deus, meu irmão. Não é para a nossa glória, é para a glória de Deus. Abra em Provérbios, vamos lá. Deixa eu te mostrar algo aqui importante. Provérbios 22, capítulo 22, versículo 4. Olha o que diz: o galardão da humildade e o temor do Senhor são riqueza e honra e vida. O galardão da humildade, você ser humilde, você dizer: olha Paulo, o maior dos apóstolos, gente, veja como esse homem era proeminente, e ele dizer: eu sou o que sou pela graça de Deus. Ele disse: não são os meus méritos, não tive mérito algum, foi a graça de Deus que agiu em minha vida. Então, meus irmãos amados, uma vida com Deus, uma vida de intimidade com Deus, uma vida de harmonia com Deus, leva você à vitória. Leva você à vitória. Por exemplo, vamos considerar uma pessoa de Deus que está lá fora no mundo, morta em delitos e pecados. A pessoa bebe, a pessoa fuma, a pessoa se prostitui, vai para as noitadas, vai para o forró, vai para o carnaval, vai para as boates. Às vezes falta o emprego porque veio direto de uma farra, não é? O sujeito virou à noite, direto na bebedeira, na farra. Aí no outro dia diz: não, hoje eu não vou trabalhar porque eu não tenho condições, vou ficar em casa. Qual é o resultado de uma vida assim? Qual é o resultado disso? Saúde debilitada. A pessoa passa a debilitar a saúde. A pessoa passa a se encher de dívidas. Ela passa a ter uma família sem paz. Ela passa a ter ressacas frequentes. Ela passa a carregar uma angústia dentro da sua alma, dentro do seu coração. Às vezes sofre até de depressão. Então a pessoa tem que pagar um preço muito caro. Mas aí chega uma hora que, pela misericórdia, Deus chama aquela pessoa das trevas para a luz. Deus lhes dá vida outra vez. E Deus não faz só isso. Deus começa a mudar todos os maus hábitos que aquela pessoa tinha, todos os hábitos errados que aquela pessoa tinha.
Aí a pessoa larga a bebida, a pessoa larga o cigarro, a pessoa que vivia no adultério não trai mais a esposa não trai mais o marido, não se prostitui mais, abandona as noitadas, abandona o forró, abandona a boate, abandona o carnaval, não falta mais o emprego. Uma mudança total. O que acontece então? O que acontece então, hein? Essa pessoa, meu irmão, olha, ela passa a ter paz na vida, ela passa a ter uma alegria do Espírito Santo, ela passa a ter uma família feliz, ela passa a ter um casamento bem-sucedido, o dinheiro dessa pessoa começa a render, no emprego ela começa a ser bem vista, antes ela era mal vista, e isso é um mau funcionário, olha, de vez em quando falta segunda-feira, porque está nas farras, às vezes chega aqui caindo pelos pedaços, a gente vê que ele está de ressaca, ele passa a ser bem visto, recebe aumento, às vezes recebe uma promoção lá no seu trabalho. É isso que Deus faz. Só que agora tem um problema grave, gravíssimo. Qual é o problema gravíssimo, pastor? É que o sucesso, ele pode trazer consequências terríveis para nossas vidas. Nós temos que ter muito cuidado com isso aqui. Olha, no passado, meus irmãos, houve muitos reis de Israel que quando assumiram o trono, e você sabe que uma pessoa só assume um trono se for pela vontade de Deus. Uma vez que eles assumiram o trono, uma vez que Deus os colocou numa condição de sucesso, numa condição de destaque, olha, falharam terrivelmente, caíram em desgraça, alcançaram o sucesso, falharam com o sucesso. Muito cuidado com isso. Por que eles falharam, pastor? Por que caíram em desgraça? Sabe por quê? Porque eles, uma vez bem-sucedidos, uma vez colocados numa posição de destaque, eles se esqueceram do Deus que lhes colocou lá no trono. Se esqueceram de Deus. Se esqueceram de Deus que lhes concedeu sucesso. Eles se esqueceram também de que o principal objetivo do sucesso é glorificar a Deus. É glorificar a Deus. Se esqueceram disso. Abandonaram o Senhor. Não se lembraram que era Deus que ele estava colocando naquela posição. Se esqueceram de que o propósito do sucesso era glorificar o Senhor dos céus e da terra. Deixa eu abrir aqui em 1 de Reis, para eu mostrar um exemplo para vocês, que é o exemplo do rei Nadab, porque ele simboliza todos os reis de Israel que falharam nessa área, que obtiveram sucesso e foram vencidos pelo sucesso. 1 de Reis, capítulo 15, versículo 26. Olha o que diz aqui. Fez o que era mal perante o Senhor, e andou nos caminhos de seu pai, e no pecado com que seu pai fizera pecar a Israel. Você vê, um homem é colocado numa posição de destaque, Deus coloca o homem como o rei da nação de Israel. E o sujeito, ao invés de demonstrar gratidão a Deus, ao invés de procurar viver uma vida agradável a Deus, fazer com que Deus fosse glorificado, ele fez o que era mal perante o Senhor. Andou nos caminhos de seu pai, no pecado com que seu pai fizera pecar Israel. Aí você diz assim, pastor, mas Deus hoje, ele não vai me colocar como rei? Eu não vou assumir nenhum trono? Então não corro nenhum perigo, não corro nenhum risco, calma. É verdade. Hoje Deus não vai colocar você como rei, Deus não vai fazer você assumir nenhum trono, mas Deus pode, de repente, colocar você como gerente da tua empresa. Deus, de repente, pode fazer você se tornar dono do teu próprio comércio. Deus pode fazer de você um empresário. Deus pode fazer você ter uma indústria. Deus, de verdade, não vai dar nenhum reino para você governar, mas Ele pode te dar uma casa própria, Ele pode abrir uma porta de emprego, Ele pode te dar um automóvel, Ele pode te dar um diploma de faculdade, de curso universitário, Ele pode te dar dinheiro, Ele pode te dar saúde, Ele pode te dar paz, Ele pode te dar uma família. Então a verdade é que de um modo ou de outro, você vai ser bem-sucedido. De um modo ou de outro, nós sempre seremos bem-sucedidos. E é aí que mora o perigo. Por quê, pastor?
Porque quando a pessoa é bem-sucedida, irmãos, ela pode ser tentada a se esquecer de Deus. Ela pode ser tentada a se esquecer daquele que fez ela ser bem-sucedida. Então eu quero fazer um alerta a você nessa noite. Cuidado, porque o teu sucesso pode fazer você se esquecer de Deus. Viu? O teu sucesso, as tuas vitórias, pode levar você a se esquecer de Deus. Pastor, então isso é muito perigoso, é muito grave. Gravíssimo. Porque tem gente que se esquece, sabe? Tem gente que não faz nada. Deus é quem faz tudo. Nós não fazemos nada. Tudo é Deus que faz. Por isso toda honra e glória seja dada a Ele. Tem uma lenda que conta o seguinte. Diz que havia um elefante e havia um precipício enorme. E para passar de um lado para o outro, havia uma pontezinha muito rústica de madeira, sem nenhuma segurança, aquela coisa bem rudimentar mesmo. E o elefante disse, bom, eu tenho que passar daqui para lá. Eu vou arriscar. Aí o elefante foi. Começou a atravessar a ponte. Imagina, uma ponte de madeira, bem rudimentar, sem segurança. E ele foi passando. E à medida que o elefante ia passando, as madeiras iam rangendo. Range daqui, range dacolá, estala na madeira, trec, trec, trec. Por causa do peso do elefante. O elefante pesa toneladas. Mas, finalmente, ele conseguiu chegar no outro lado. Quando chegou no outro lado, a pulga virou para o elefante e disse, rapaz, você está vendo como é que as coisas são? Veja, olha, a pulguinha que estava aqui na orelhinha do elefante. Olha como é que é coisa impressionante isso. Eu fico às vezes pensando como é que pessoas agem da mesma maneira, da mesma forma. Você vê? Seu elefante, olha como nós fizemos ranger aquela ponte. Viu, rapaz? Como é que nós fizemos as madeiras estalarem? Ela não fez nada, era uma pulguinha insignificante. Quem fez a madeira ranger, quem fez a madeira estalar, né, foi o elefante, não foi ela. Então você vê que a pulga não tinha feito nada, né? O elefante é que fez tudo. Então uma declaração dessa, uma bobagem dessa, é digno de um cérebro de pulga. Digno. Mas por outro lado, eu pergunto para você, será que muitas das vezes as pessoas não fazem exatamente a mesma coisa? Faz. Às vezes você vê um homem que 10 anos atrás chegava na igreja e ali ora, Senhor, me dá condições de eu passar no vestibular. Senhor, eu quero fazer uma faculdade, eu quero cursar a engenharia, por exemplo, como o Hércules cursa. E aí Deus manifesta a sua glória, faz aquele rapaz passar no vestibular, faz ele cursar a faculdade, faz com que ele conclua o curso de engenharia. Lá na frente, 10 anos depois, já formado, já trabalhando, já ganhando um bom dinheiro, aí diz, eu não tenho tempo de ir para o culto. Eu não tenho tempo de estar na igreja, minha vida é muito ocupada. Antes de se formar, quando nem tinha passado no vestibular, não faltava um culto. Era o primeiro a chegar na igreja. Era o último a sair da igreja. Às vezes, outro exemplo, a pessoa chega na igreja com problemas, às vezes problemas financeiros extremamente difíceis. Aí a pessoa chega, ela não falta nenhum culto, não, Deus vai me abençoar, Deus vai me tirar dessa situação, eu estou cheio de dívida, o agiota está na minha casa querendo tomar os meus bens, olha, está me ameaçando de morte, mas Deus vai mudar, eu creio em Deus. Ela não falta culto, ela está na igreja fazendo seminário, ela vem quarta-feira à noite, ela vem domingo de manhã, ela vem domingo à noite, ela é a primeira a chegar na igreja, ela não chega atrasada, ela não sai correndo. E aí Deus começa a mudar a vida dessa pessoa. As dívidas se acabam, ela começa a ter condições de guardar um dinheirinho na poupança, daqui a pouco conseguiu construir a sua casa, comprou móveis novos, ela começa a ver a glória de Deus se manifestando, a pessoa conseguiu comprar um automóvel, e aí sabe o que é que acontece? Começa a não ter tempo para Deus. Você procura a pessoa no seminário, não está. Quarta-feira à noite, cadê? Não veio.
Domingo, vem de manhã, não vem à noite. Vem à noite, não vem de manhã. Vem domingo, o outro domingo não vem. Você está vendo? É isso aqui, ó. Quando a situação dessa pessoa era difícil, o pastor pedia oferta na igreja. Olha, irmãos, estamos com problemas, estamos fazendo obra. Olha, aconteceu alguns imprevistos, estamos endividados. A pessoa ajudava. Ajudava com pouco, que ela tinha pouco. E ela dizia assim: olha, quando Deus me abençoar, quando Deus me fizer prosperar, quando Deus me tirar dessa situação, eu vou ajudar muito a obra de Deus. Ah, como eu vou ajudar a igreja. Ah, como eu vou dar oferta generosa para a casa do Senhor. Deus a prospera, Deus lhe dá uma condição privilegiada, e ela é a que menos ajuda a igreja. Vocês sabiam que, via de regra, tem as exceções, claro, as pessoas que menos ajudam a igreja são as pessoas que mais condições têm? Vocês sabiam disso? Se não sabe, fique sabendo. Tem as exceções, veja bem. Mas, via de regra, as pessoas que mais ajudam a igreja são as pessoas que têm menos condições. As pessoas que têm mais condições são as que menos ajudam a igreja. Então, muito cuidado, viu? Para você não proceder dessa maneira. Para você não ser ingrato com Deus. Para você não se esquecer de Deus. Veja o que diz o Salmo 103. Salmo 103. Versículo 2, é Davi, e ele diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Aleluia! Esse eu não quero me esquecer nunca, de nenhum só dos benefícios que Deus tem me concedido. Que gratidão que esse homem tinha para com Deus, né? No Salmo 50... volte um pouco atrás. Salmo 50, versículo 22. Agora ele diz assim: considerai, pois, nisto, vós que vos esqueceis de Deus, para que não vos despedace, sem haver quem vos livre. Ele disse: olha, considerem nisso aqui, vocês que se esquecem de Deus, para que Deus não despedace vocês, sem haver quem vos livre. Davi foi um homem muito bem sucedido, né? Deus colocou esse homem como o rei de Israel. O reinado de Davi foi um reinado próspero, foi um reinado vitorioso. Esse homem derrotou todos os inimigos que se levantaram contra ele, mas esse homem, ele imputava toda a glória para Deus. Ele nunca trazia glórias para ele mesmo. Olha, é só a gente reler o versículo, nós abrimos o culto. Vamos voltar lá. 1 de Crônicas 29. Está aqui, ó. Quem está falando isso aqui é o rei Davi, o rei de Israel. Um homem bem sucedido, um homem vitorioso. Mas ele diz no versículo 12: riquezas e glória vêm de ti. Tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dá força. Eu queria que você viesse no Salmo 44. Porque no Salmo 44, o salmista também reconhece esta verdade aqui. Asaf, não, Salmo dos filhos de Corá. Olha como eles reconhecem a mesma verdade. Salmo 44, versículo 3. Ele diz assim: pois não foi por sua espada que possuíram a terra, nem foi o seu braço que lhes deu vitória, e sim a tua destra, e o teu braço, e o fulgor do teu rosto, porque te agradasse deles. Aleluia. Olha, não foi a espada deles, não foi a capacidade que eles tinham, não foi o dinheiro, não foi a inteligência, não foi as amizades que ele possuía, não! Foi a tua destra, Deus, foi o teu poder, foi o teu braço forte, foi o fulgor do teu rosto, ou seja, foi a tua graça, foi a tua glória, porque tu te agradastes deles. Aleluia. Tem muita gente, meus irmãos, que precisa se render a esta verdade aqui. Gente que se exalta a si mesmo,
gente que é soberba, gente que é prepotente, gente que rouba a glória de Deus. Olha, tem que se render isso aqui. Aliás, tem uma outra fábula que diz o seguinte: diz que havia um sapo, e o sapo estava num brejo, mas esse brejo estava secando. Só tinha um restinho de lama lá. E o sapo sabia que sem água ele ia morrer. Aí diz que o sapo começa a orar a Deus, né? Senhor, olha a situação que eu estou, acabando a água, só tem um pouquinho de lama, eu vou morrer aqui, não tenho saída. Aí Deus ouviu a oração do sapo e fez alguém chegar lá e dizer: sapo, olha, vou te dar uma dica. Tem uma lagoa maravilhosa, com muita água, mas está lá no alto daquela montanha. Uma fonte que surgiu no alto da montanha e formou uma lagoa imensa. Muito distante, muito alto. O sapinho com aquelas perninhas pequenininhas não teria como subir a montanha, não teria como chegar lá. Aí ele ora a Deus outra vez: Senhor, olha, me disseram que tem água lá no alto da montanha, por favor, me ajuda, como é que eu faço? Eu tenho que ter uma saída, como é que eu faço para chegar lá em cima? Com essas minhas perninhas, esses meus pulinhos aqui, eu não vou chegar lá nunca. Aí Deus dá sabedoria ao sapo. Deus fez o sapo ter uma sabedoria, ter uma saída, e disse: olha, você faz o seguinte, você vai convencer 2 pássaros a pegar um pedacinho de madeira, cada um deles pega numa extremidade com um bico, e você vai no meio, agarra ali com a tua boca, e eles saem voando e te levam lá para o alto da montanha. Ao sapo: glória a Deus, aleluia. Vai lá, sapo, que eu vou quebrantar o coração dos pássaros. Os 2 passarinhos que você falar, eu vou efetuar neles o querer e o realizar. Eu domino sobre todos os pássaros. Aí o sapo foi lá, né? Falou com 2 passarinhos: perfeitamente, seu sapo, podemos fazer esse favor para você. Vamos, pega lá, sapo. Cadê o pedacinho de madeira? O sapo trouxe um pedacinho de madeira. Um graveto. Aí um passarinho pegou num bico do lado, o outro pegou com um bico no outro. E o sapo, pimba, crava a mandíbula ali no graveto, no meio, e sai os 2 passarinhos voando, carregando o sapo. Mas quando eles estão voando em direção ao alto da montanha, tinha lá embaixo uma vaca pastando. A vaca estava no pasto e a vaca levantou os olhos e disse: caramba, que coisa maravilhosa, olha só, 2 passarinhos voando e um sapo sendo carregado por eles. Aí a vaca disse assim: ei, pss, quem é que teve essa ideia genial? Quem é que teve essa ideia maravilhosa? Aí o sapo ouviu, não resistiu, digo: fui eu! Bum! Caiu lá embaixo morto. Não cometa o mesmo erro. Não cometa esse mesmo erro, viu? Abra em Provérbio 16. Provérbio 16, versículo 18. Olha o que diz aqui o Espírito de Deus: a soberba precede a ruína. Toda pessoa soberba acaba se arruinando lá na frente. Viu? E a altivez de espírito, a queda. Então você não pode nem ser uma pessoa soberba, nem ser uma pessoa altiva. Por exemplo, eu pergunto: por que você é bom naquilo que você faz? Por que você é bom naquilo que você faz? Uma pessoa que toca muito bem, que é um excelente músico, né? Uma pessoa que tem uma capacidade muito grande na sua profissão, é um excelente pintor, ele dá aula, ele é mestre na pintura, um excelente pedreiro, um excelente comerciante, um excelente advogado, um excelente médico, um excelente engenheiro. Por que você é bom naquilo que você faz? Será que é para você se exaltar? Será que é para você ser aplaudido? Será que é para você ser elogiado? Parabéns, olha, você é maravilhoso. Ô pintor bom danado, parabéns, você é um médico maravilhoso. Não. Você é bom naquilo que você faz, meu irmão, para a glória de Deus. Para Deus ser glorificado
através da tua vida. Diga graças a Deus. Os irmãos da igreja, que têm um bom salário, que têm uma boa renda, que têm uma boa aposentadoria. Por que você tem um bom salário, hein? Por que você tem uma renda acima da média das pessoas? Será que Deus te deu essa capacidade, que Deus te colocou nessa condição para o teu conforto pessoal? Será que foi somente para a tua autoestima, para você dizer, olha, eu ganho bem, viu? Eu tenho uma vida boa. Olha o meu carro novo lá na porta. Olha a moto nova que eu comprei. Olha, você precisa ver a televisão, viu, que eu comprei. 68 polegadas. Caramba, é maior do que a minha sala. Né? Ficou uma parte lá de fora. Será que é para isso? Não. Será que é para você ter uma aposentadoria confortável? Não. É para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Porque tudo isso, irmãos, é fruto do amor de Deus. O teu sucesso não é para você. É tudo para Deus. É tudo para Ele. Quem tem que ser glorificado é Deus, não somos nós. Nós não devemos ser glorificados em nada. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado a Ele. Diga glória a Deus. Eu quero terminar com um exemplo. Quem aqui na igreja conhece Carilo Pastore? Alguém conhece? Carilo Pastore. Já ouviram falar? Quem aqui na igreja conhece uma empresa chamada DM9 DDB? Não? Ninguém conhece isso. Não, né? Vou fazer outra pergunta. Quem que conhece um slogan que diz assim, faz um 21? Quem conhece? Hã? Todo mundo conhece? Levanta a mão quem conhece. Faz um 21, faz um 21. Pois bem, olha, esse é o trabalho de publicidade feito pela agência Carilo Pastore para a Embratel. Carilo Pastore é uma agência de publicidade. Ela fez um trabalho para a Embratel que todo brasileiro, quando faz um 21, já sabe que está falando da Embratel. Amém? Quem conhece uma frase que diz assim, o nosso destino é você? Alguém lembra disso aí? Ou então aquela outra frase diz assim, Itaú, feito para você. Pois bem, isso são slogans comerciais, publicitários, que foram criados pela agência DM9 DDB. Um slogan ela criou para a TAM. O nosso destino é você. A propaganda da TAM usa muito isso aí. E a outra ela criou para o Banco Itaú. Quem é que não conhece as propagandas feitas para a marca Bombril? São muito bem feitas, maravilhosas, né? Quem faz aquelas propagandas? A agência de publicidade W Brasil, de Washington Oliveto, né? Não é isso? Washington Oliveto. Pastor, o que tem a ver isso com a gente, hein? Qual é a lição que nós aprendemos, irmãos, com essas empresas? Será que nós aprendemos alguma lição? Aprendemos. A lição é a seguinte: aquilo que essas empresas fazem pelos seus clientes, nós existimos como filho de Deus para fazermos o mesmo pelo Senhor Jesus Cristo. Essas empresas, o trabalho delas é promover os clientes delas. Não são elas que têm que ser conhecidas, é o cliente dela que tem que ser conhecido. Você vê que eu falei os nomes, ninguém conhece as empresas. Só quem é do ramo. Mas todo o país conhece as propagandas que essas empresas aqui fazem. Os clientes para quem essas empresas trabalham. Então nós
como agências de publicidade do céu, nós temos que promover Deus em cada área da nossa vida. Nós somos agências de publicidade de Deus. Nós não temos que ser conhecidos, mas o Deus que nós cremos, o Deus que nós servimos, tem que ser conhecido em nome do Senhor Jesus Cristo. E por isso, eu quero terminar em Mateus capítulo 5, versículo 16, quando o Senhor Jesus disse: assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a quem? Vosso Pai que está nos céus. Você está vendo? Brilha a vossa luz, as tuas atitudes. Você tem que brilhar como marido, você tem que brilhar como esposa, você tem que brilhar como filho, você tem que brilhar como empresário, como patrão, como empregado, você tem que brilhar como membro da igreja, você tem que brilhar nas tuas atitudes, na tua hora de trabalho, na tua hora de lazer, no teu relacionamento com os teus vizinhos, no teu relacionamento com a tua família, no teu relacionamento com os teus amigos. Você tem que brilhar para que vejam as vossas boas obras, para que os homens lá fora digam: poxa, que marido excelente esse homem. Olha que esposa maravilhosa. Olha como essa mulher trata o marido dela. Olha, o marido, antes de chegar, já está a janta pronta, né? Olha, ela cuida de tudo do marido. Olha o amor com que o homem a trata, com carinho, com respeito. As pessoas têm que olhar para você e dizer: puxa vida, lá na tua empresa, no teu trabalho, poxa, olha, pense, excelente funcionário. Excelente funcionário. Olha, o cara é 10, viu? Respeitador, honesto, trabalhador. Que tem funcionário que é desonesto, né? O patrão contrata ele para ele trabalhar 8 horas por dia. Aí ele quer gastar 2, 3 horas evangelizando na hora do trabalho. Isso é desonesto, meu irmão. Hora de trabalho não é hora de evangelizar, não. Ele não está te pagando para você ficar evangelizando as pessoas no trabalho, não. Aí o cara fica passando a perna no patrão, né? Quando o patrão sai da vista, ele vem cá. Já ouviu falar de predestinação? Olha a predestinação, blá, 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 blá. Aí gasta 1 hora falando de predestinação, ó. Isso é desonesto. Não, você tem que ser um funcionário honesto, viu? Para que os homens vejam as vossas boas obras. Um cristão que brilha. As pessoas olham e dizem: olha, o vizinho está saindo, para onde é que ele vai toda noite? Não, hoje é dia de seminário na igreja, está indo para a igreja dele fazer seminário. É mesmo, rapaz? Olha, o vizinho da direita foi beber cachaça. O da esquerda foi ver o Fortaleza descer para a 3ª divisão, mas foi. Não, esse aí de frente foi para a igreja. O pessoal do Fortaleza não gostou nada da brincadeira, né? Já deu para perceber. Quarta-feira. Olha lá, vai. Poxa, toda noite ele sai. Não, hoje é dia de culto na igreja dele. É mesmo, rapaz? Poxa, tremendo. Tá aí, nunca vi uma pessoa assim, levando a sério as coisas de Deus. Domingo de manhã. Olha, ele vai para a praia, é? Não. Ah, eu estranhei, porque ele está com uma roupa bacana. Pensei que ele ia para a praia. Não, vai para a igreja. Voltou, almoçou de tardinha, lá está o cara saindo de novo. E agora, para onde é que ele vai? Para o shopping? Ele vai pra... Não, vai para a igreja de novo. Rapaz. Olha, não diz palavrão. Não é violento. Não fofoca. Não discute. Para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Amém? Esse é o recado de Deus para você nessa noite. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito falou à igreja, em nome de Jesus Cristo. Para a glória de Deus. Vamos ficar de pé. Fique de pé todos.